Hoje eu quero te contar uma história real, a história de um brasileiro. Ele fez exatamente o que muita gente faria e descobriu tarde demais que a pior armadilha de um carro não é o preço que está no papel, mas o custo invisível que vem junto com ele. Se eu te perguntar quanto custa esse carro, você provavelmente vai responder o preço baseado no anúncio ou baseado numa tabela que estabelece os valores de um carro. Mas e se eu te disser que esse nunca foi o verdadeiro preço? Porque existe um custo que quase nenhum brasileiro calcula quando compra um carro aqui nos Estados Unidos. E esse custo, ele pode atrasar os seus objetivos por anos. Um brasileiro, vamos chamar ele de João. O João trabalha na construção. Ele não é dono de negócio, ele trabalha por hora. Ele tem família, esposa e filho. E nesse ano, o patrão aumentou o salário dele para $40 por hora. Então o João tomou uma decisão de comprar um carro. O plano dele era muito simples. Eu quero um carro de cerca de $10.000 e eu não quero financiar. Então a gente falou para ele: opa, João, excelente decisão. Só que nessa história entrou um personagem extra. Você se lembra daquele vídeo do Eu Posso? Se você ainda não conhece, assiste o vídeo da semana passada. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição. Bom, voltando à história, o João, ele ouviu a sugestão de uma outra pessoa. Um anúncio nas mídias sociais de um carro melhor e com financiamento facilitado. Aí o Eu Posso, ele entrou em ação. Ele comprou o carro, ele deu de entrada $5.000 e financiou em 48 parcelas de $420. Só que o carro estava em outro estado e por isso você vai precisar acrescentar um translado de $1.200. Beleza, o carro chegou e a transferência do carro, que seria $120, por ele ser de outro estado, ele passou a ser $450. Mas o carro, ele não passou na inspeção. Então ele foi para o mecânico e voltou para a inspeção sem sucesso. Aí o João, que não fala inglês, então para resolver todos esses problemas, ele precisou de tempo e de um terceiro para poder ajudar. E no final das contas, resumindo essa história, o carro, ele foi devolvido porque ele não passou na inspeção. E o João ficou sem carro. O que eu quero te mostrar com essa história? Nessa história acontece o que eu chamo de decisões caras. A primeira decisão cara do João foi comprar outro carro. A segunda foi comprar esse carro em outro estado. A terceira foi de financiar. A quarta decisão cara foi pagar uma transferência mais cara, porque, obviamente, o carro não era desse estado. A sexta decisão cara foi o problema na inspeção. A sétima, ele precisou de um mecânico. E a oitava decisão cara, como ele não falava inglês, ele precisava de terceiros para poder ajudá-lo a resolver os problemas. Você percebe? O patrimônio que a gente quer construir, ele não foi destruído por uma decisão. Ele foi destruído por 8 decisões cara. Uma decisão ruim, ela nunca vem sozinha. Ela chama as outras. E eu chamo isso de um efeito dominó financeiro. Deixa eu te explicar o que acontece dentro do nosso cérebro. O nosso cérebro, ele calcula muito bem o prazer imediato que a gente tem em comprar, em tomar decisões, em consumir, mas ele é péssimo para calcular custos que são futuros. Por isso, quase todo mundo compra olhando só a partir
parcela. Eu sei, eu também já cometi esse erro. A gente não olha o custo total que esse carro vai sair. A gente olha só o valor da parcela. A gente pensa, essa parcela, ela cabe no meu bolso. Mas aí você não vê os juros que você está pagando embutido naquele número de parcelas que você vai ter que pagar. E na maioria das vezes, você paga por 2 carros ao invés de estar comprando um. O que eu estou tentando te mostrar hoje nesse vídeo não tem nada a ver com o carro. O problema aqui nunca foi o carro, mas o custo invisível. Foi o preço, o frete, as taxas, o seguro, a inspeção, o mecânico, os dias perdidos de trabalho, a necessidade de terceiros, os juros embutidos na parcela, o tempo que você despendeu para resolver tudo isso e o estresse que tudo isso te causou. Esse é o que eu chamo de custo invisível. O mercado, ele sempre te mostra o preço, mas ele quase nunca te mostra o custo. Você lembra quando você saiu lá do Brasil? Tenho certeza de que não foi para trabalhar mais, apenas para pagar erros que poderiam ser evitados. Porque cada dólar que a gente desperdiça hoje é um mês a mais longe da sua liberdade, longe dos seus objetivos, longe do futuro que você foi buscar em outro país. Porque o patrimônio, ele não desaparece apenas em grandes erros. Ele desaparece em pequenas decisões que parecem inofensivas. E se você se identificou ou identificou algum conhecido nesse vídeo, não deixa de curtir e se inscrever aqui no canal. No próximo vídeo sobre custo invisível, a gente vai falar sobre o custo invisível de mandar dinheiro para o Brasil sem planejamento. Então ativa o sininho para você não perder o conteúdo.